antes de eu passar a palavra só à Joana, à professora Joana, agradecer a paciência infinita da Lúcia e o apoio que nos tem sido dado. Nós somos caóticos, a Lúcia já sabe que nós somos caóticos. Portanto, encontrar um caminho no meio do caos é sempre uma tarefa tremendamente difícil, mas que ela tem mantido, de facto, uma paciência infinita para nos orientar portanto, se estamos aqui hoje também, estamos muito com o apoio que recebemos dela portanto, agradeço não queria deixar de agradecer à equipa da formação e ao DMI no seu todo, pela possibilidade de estarmos hoje aqui. Joana. Sim, bom dia. Não sei se já estou a compartilhar a tela. Sim, senhora. Estou, não é? Pronto, isto é um bocadinho, o WebEx é um bocadinho diferente. Em primeiro lugar, queria naturalmente agradecer, e se a Sibila me permite também agradecer em nome do ISCTE, por esta parceria, não é? Portanto, só é possível existir esta parceria, não é? Porque de facto temos os mesmos interesses, por assim dizer, não é? O facto de terem feito este investimento neste programa, o Eu e os Outros, e de também sentirem que é fundamental a sua avaliação, e nós estamos de facto aqui a tentar dar também o nosso contributo neste âmbito, no fundo para melhorar também aquilo que vão sendo os procedimentos e no fundo aqui para termos dados também mais ricos. Portanto, eu julgo que já estão a ver o segundo slide aqui da apresentação, no fundo, da minha colega Sibila e da Mariana, antes de lhes dar a palavra. Portanto, dizer aqui que a Sibila Marques é professora auxiliar do ISCTE, é membro integrado do Centro de Investigação e Intervenção Social, é diretora do mestrado em Psicologia Social da Saúde que oferecemos também no ISCTE, e tem aqui uma vasta experiência na coordenação de projetos, o que também, não é, tem feito com que tenha ao longo destes anos lecionado precisamente no ISCTE algumas unidades curriculares ligadas a esta temática, nomeadamente estas duas que nos aparecem aqui. Foi também responsável dentro do ISCTE ou pela área da intervenção social, que era no fundo a iniciativa do ISCTE Saúde, e também foi neste âmbito precisamente que desenvolveu a sua parceria com o CICAD. Depois a Mariana, apesar de se ter licenciado na Universidade Europeia, foi com muito gosto, não é, que naturalmente foi acolhida aqui no ISCTE, precisamente num dos nossos mestrados, no de Psicologia Social e das Organizações, e de facto, como o Dr. Raul já mencionou, não é, fez aqui durante o seu percurso esta colaboração precisamente com o CICAD, tendo resultado então um dos trabalhos que já foi mencionado. Atualmente é bolseira de investigação no Centro de Investigação e Intervenção Social que mencionei anteriormente. Como também sou uma das oradoras, portanto tenho aqui um papel duplo, se calhar acrescentar também que, como já foi dito, também sou do ISCTE, sou também, como a minha colega, professora auxiliar e membro integrado do mesmo centro de investigação. Tenho colaborado, sobretudo no mestrado de Psicologia Comunitária e Proteção de Crianças e Jovens em Risco, e tenho, de facto, tido aqui várias experiências na coordenação de projetos e na avaliação de algumas intervenções sociais e comunitárias, quer seja ao nível da avaliação e da monitorização. Por isso, enfim, é um pouco aqui o trabalho que tenho desenvolvido. Esta colaboração com o CICAD iniciou-se há 2 anos, porque também tive um estagiário, o Santiago, que também colaborou neste primeiro levantamento, por assim dizer, e como já foi referido, este ano temos tido então aqui a colaboração do CICAD graças à Francisca Araújo, que enfim, também sentiu interesse, não é, por esta temática, e que em breve, portanto em setembro, terminará então a sua tese de mestrado aqui também dentro desta mesma temática. Então, se calhar, sem mais demoras,
passaríamos aqui, não sei se o Dr. Raul mencionou que seria melhor falar primeiro a Mariana, julgo que foi esse o meu entendimento, Sim, e se sim. calhar passaria a palavra então à Mariana. Olá, bom dia a todos e a todas. Quero começar. Obrigada, professora Alexandra, professora Joana, pela partilha. Obrigada pelo convite. Estão a ver a minha apresentação? Sim, Estamos. estamos. Obrigada. Então, nesse sentido, vou começar. A minha dissertação tem como o tema os determinantes dos comportamentos aditivos nos estudantes universitários. O meu objetivo do trabalho foi investigar e analisar os comportamentos aditivos nos estudantes universitários e o impacto da pandemia Covid-19. Especificamente, pretendia-se compreender quais os determinantes dos comportamentos aditivos e de que forma a pandemia afetou estes comportamentos. O presente estudo teve como base o quadro metodológico do Intervention Mapping, sendo a avaliação das necessidades o primeiro passo. Para responder às questões de investigação, foi realizado o seguinte procedimento. Em primeiro lugar, foi realizada uma revisão de literatura dos principais determinantes dos comportamentos aditivos e organizados os modelos teóricos de processo que demonstram as relações entre os vários determinantes. Foi adotada uma perspectiva transdiagnóstica dos comportamentos aditivos. Deste modo, estes foram analisados consoante as suas semelhanças em vez das suas diferenças, descrevendo os vários comportamentos aditivos como uma problemática comum, mas com expressões únicas. As semelhanças entre os comportamentos podem ser explicadas por vários mecanismos, como a procura de prazer, o evitamento de sofrimento e a consequente dependência. Nesse sentido, foi realizada uma extensa revisão de literatura e foram identificados os determinantes que estão associados aos vários comportamentos aditivos, construindo então uma análise transdiagnóstica. Em primeiro lugar, foi realizado um modelo correspondente à realidade do contexto universitário. Considerou-se que a transição para o ensino superior é um preditor da adoção dos comportamentos aditivos e abre aqui vários caminhos aos estudantes. Por um lado, permite que os jovens se insiram num novo contexto e ambiente social que facilita processos de socialização, através das quais são estabelecidas e mantidas as normas sociais, e permite também que os pares tenham uma influência única nos comportamentos individuais. Por outro lado, os jovens iniciam um curso educativo e as exigências académicas têm sido definidas como uma das principais fontes de stress nos estudantes. Por sua vez, a percepção de stress está associada a um aumento de comportamentos aditivos, sendo que a percepção de suporte social pode ser considerada aqui um moderador importante para atenuar os efeitos do stress. Por último, características individuais, como a procura de sensações e a impulsividade, foram também consideradas por terem um efeito nos comportamentos aditivos. O mesmo foi feito para os confinamentos obrigatórios. O isolamento social impactou no funcionamento global dos indivíduos, tendo um efeito nos comportamentos aditivos, mas também exacerbando aqui a fadiga pandémica. A fadiga pandémica inclui uma série de consequências e sintomas psicológicos em resposta à rotina e isolamento. Podem afetar a adoção dos comportamentos aditivos. O determinante que também pode contribuir aqui para a presença de fadiga pandémica é o Covid-19 stress, que inclui a incerteza, o medo e a preocupação com a doença. Ainda existiu aqui um aumento também de stress nos estudantes devido à transição de emergência para o ensino online, que pode influenciar a adoção dos comportamentos aditivos, bem como aumentar os sintomas de fadiga pandémica. Adotando então uma abordagem qualitativa, após a aprovação da Comissão de Ética, foram realizadas entrevistas individuais semi-estruturadas, de modo a compreender de forma holística e compreensiva a experiência dos estudantes universitários durante a pandemia e o seu efeito nos comportamentos aditivos. Foi utilizado um guião previamente estruturado e incluía os temas como o impacto da pandemia Covid-19, a alteração dos comportamentos aditivos, os possíveis determinantes e programas de intervenção. O presente estudo contou com um total de 26 participantes, todos de nacionalidade portuguesa e com matrícula ativa na universidade. A amostra foi de conveniência e foi composta por 19 raparigas e 7 rapazes, com idades compreendidas entre os 19 e os 41 anos. Com o intuito de analisar e explorar os dados recolhidos, realizou-se uma análise temática, foi utilizada uma abordagem dedutiva e indutiva que possibilita que a literatura existente seja uma parte integrante do processo de análise temática, mas permitindo também que os temas surjam diretamente dos dados recolhidos através da codificação. E após a identificação e a revisão dos temas, estes foram organizados num modelo temático. Respondendo então à primeira questão da investigação,
Pretendia-se investigar quais os determinantes dos comportamentos aditivos. Todos os determinantes que foram apresentados no modelo teórico, que tinha como base a revisão de literatura, foram também confirmados nas entrevistas, com exceção da percepção de suporte social. Ainda surgiram novos temas indutivos apenas com base nos dados referidos. Apesar daqui de não ter tempo para ilustrar todas as citações que estão presentes na minha dissertação, vou tentar destacar aqui algumas citações ao longo da apresentação dos resultados. Este modelo é de facto muito complexo e é extenso, pelo que também vou tentar simplificar a sua interpretação. Os comportamentos aditivos podem surgir nos estudantes universitários aqui por 3 razões de forma geral. Podem surgir como uma estratégia para lidar com as exigências académicas, para lidar com o impacto e a percepção de stress, e podem também surgir por motivos pessoais e sociais. E todas estas motivações foram encontradas nos discursos dos estudantes e podem ser identificadas no modelo. Em primeiro lugar, podemos destacar estes determinantes que influenciam, se calhar, esta motivação mais social para os comportamentos aditivos. Como diz aqui este participante, é o ambiente social, é as pessoas quererem integrar-se e fazer parte do grupo que influencia a adoção destes comportamentos. De uma forma geral, os estudantes descrevem os comportamentos aditivos como uma realidade normalizada e justificada, até no contexto universitário, existindo aqui um consenso que o ambiente social está associado a um aumento de comportamentos aditivos. Podendo também destacar aqui o papel das normas sociais, da influência de pares e do sentimento de pertença na adoção destes comportamentos. Por outro lado, surgem também com o intuito de aumentar o rendimento académico. Quando destacamos aqui o percurso académico, foi possível perceber que a transição para o ensino superior é realmente marcada por um aumento de exigência académica e surgem os vários comportamentos aditivos associados. Estes podem surgir com o objetivo de aumentar a produtividade e combater o cansaço, de modo a responder a estas exigências. Uma das maiores fontes de stress nos estudantes universitários foi, de facto, o stress académico, e perante esta percepção de stress, os estudantes utilizavam os comportamentos aditivos como uma estratégia de coping. São muitas vezes referidos como um refúgio ou mesmo como um escape, utilizados para aliviar esta percepção de stress. Apesar de todas essas influências que já foram descritas, foram também definidos outros determinantes que podem afetar aqui a adoção dos comportamentos aditivos. Por exemplo, desde uma expectativa de resultado positivo, a uma baixa percepção de risco e a falta de competências sociais surgiram associadas a um aumento de comportamentos aditivos. Falando de disposições individuais mais estáveis, tanto a procura de sensações como a impulsividade foram também associadas à adoção dos comportamentos, e para além destas, o perfeccionismo foi também um subtema indutivo que foi associado também à adoção destes comportamentos. Fincando então com este modelo temático de como podem surgir e fatores que influenciam os comportamentos aditivos no contexto universitário. Seguindo para a segunda questão da investigação, pretendia-se compreender de que forma é que a pandemia afetou os comportamentos aditivos nos estudantes universitários. Foi possível compreender que, de facto, a pandemia afetou os comportamentos aditivos e foi possível aqui definir 2 períodos, os confinamentos obrigatórios e o levantamento das restrições, sendo que nestes 2 existiram diferenças específicas nos comportamentos aditivos. Começando pelos confinamentos obrigatórios, quase a totalidade dos estudantes relatou aqui um aumento de comportamentos aditivos. Existiu, de facto, um aumento de comportamentos com substância, mas a maior parte dos estudantes relatam um aumento de comportamentos aditivos sem substância. Ainda, alguns estudantes relataram também a diminuição destes comportamentos, mas somente comportamentos aditivos com substância. De uma forma geral, o aumento de comportamentos aditivos surgiu associado a 5 fatores. Em primeiro lugar, a presença de fadiga pandémica. Os estudantes recorreram a estes comportamentos aditivos para combater estas dificuldades emocionais, que podiam incluir sintomas depressivos, ansiosos, aborrecimento, mau humor, entre outros. Os estudantes também reportam a dificuldade de adaptação ao novo método de estudo e de avaliação na transição para o ensino online, e os comportamentos aditivos podem ter surgido aqui como uma forma de lidar com esta transição académica. Outro fator foi também a quebra de rotinas imposta pelos confinamentos e isolamento social. Com isto surgiu uma necessidade de preencher o tempo que estava ocupado por rotinas, sendo que esta necessidade pode ter promovido aqui a adoção de vários comportamentos. O isolamento social influenciou também a acessibilidade e provocou um aumento de certos comportamentos aditivos durante este período, sendo que o facto de estarem em casa facilitava a adoção de certos comportamentos. Por último, a nível da habitação, estar a viver com amigos durante os confinamentos provocou também um aumento de comportamentos aditivos.
Por outro lado, a diminuição de comportamentos aditivos surgiu associada à restrição dos contextos sociais devido ao isolamento social e, como este participante aqui relata, quando deixaram de existir as oportunidades sociais, os comportamentos consequentemente diminuíram. Estar a viver com os pais foi também associado a uma diminuição de comportamentos aditivos. Nesse sentido, foi também possível descrever este modelo temático dos comportamentos aditivos durante os confinamentos, sendo que todos os determinantes que estavam presentes no modelo que apresentei anteriormente foram também confirmados nas entrevistas e surgiram também novos temas que permitiram aqui uma melhor compreensão da adoção destes comportamentos durante os confinamentos obrigatórios. No entanto, quando vemos a alteração dos comportamentos aditivos com o levantamento das restrições, podemos encontrar quase uma perspectiva contrária ao que aconteceu nos confinamentos obrigatórios. Nesta fase, de uma forma geral, existia um aumento de comportamentos aditivos com substância e uma diminuição de comportamentos aditivos sem substância. Os fatores que podem contribuir para esta alteração são o regresso à vida presencial, onde os estudantes voltam a ser alvos de influências, como por exemplo, o ambiente social académico, sendo que o retorno a estes contextos potenciou aqui a adoção de certos comportamentos aditivos que apresentam uma forte componente social. Alinhado a isto, deixou também de existir uma necessidade de ocupação de tempo livre e para alguns isto influenciou os comportamentos, fazendo com que os estudantes diminuíssem certos comportamentos que adotaram nos confinamentos obrigatórios. No entanto, foi também possível compreender que isto não é verdade para todos os estudantes. Como referiu este participante, a utilização das redes sociais mantém-se estáveis mesmo com o levantamento das restrições, sendo possível compreender que pode existir também aqui a manutenção ou o aumento mesmo de certos comportamentos neste período do levantamento das restrições. Isto também permite uma melhor compreensão da importância do hábito no desenvolvimento dos comportamentos aditivos. Com estes resultados, foi também possível definir dois determinantes que afetam a adoção dos comportamentos aditivos nesta situação pós-confinamentos obrigatórios. Em primeiro lugar, temos aqui o crescimento pós-traumático, que representa uma mudança psicológica positiva no indivíduo. E é possível que a existência de crescimento pós-traumático e a valorização das relações sociais faça com que os estudantes experienciem uma maior necessidade de estar em contacto com outras pessoas e potencie aqui uma procura de experiências sociais. Ainda foi também definido o pós-Covid stress, que inclui todas as consequências negativas da pandemia que podem criar aqui uma maior vulnerabilidade nos estudantes. Por exemplo, o regresso à vida presencial ou mesmo a possibilidade do novo confinamento eram fontes de stress nos estudantes e, por sua vez, poderão afetar a adoção de certos comportamentos aditivos. Assim, estes comportamentos foram adicionados ao modelo do contexto universitário, com o objetivo de descrever de forma mais rigorosa a situação pós-pandémica. Passando então à discussão dos resultados, em primeiro lugar, este estudo permitiu uma compreensão aprofundada dos comportamentos aditivos nos estudantes universitários e foi possível definir vários fatores de influência que determinam a adoção destes comportamentos. Foi também possível compreender o impacto devastador da pandemia nos estudantes universitários e de que forma é que este provocou alterações nos comportamentos. E ainda tem implicações teóricas importantes, pois fornece aqui suporte para uma conceptualização transdiagnóstica, bem como a sua vantagem no planeamento de programas de intervenção. Foi também possível confirmar que existe uma sobreposição considerável de determinantes entre os comportamentos ativos com e sem substância, o que permite que nos afastemos de uma perspectiva que conceptualiza os vários comportamentos e o consumo de substâncias como um problema único e distinto, e que nos possamos aproximar então de uma conceptualização mais unificada que descreve os vários comportamentos aditivos como uma problemática comum, mas com expressões únicas. Assim, considero também importante notar as implicações práticas do presente estudo, que após a identificação dos vários determinantes, o modelo temático pode informar o planeamento de um programa de intervenção, de modo a adequar o programa à população universitária. Posteriormente, os vários determinantes devem ser trabalhados através de métodos baseados na evidência para assegurar uma intervenção eficaz e credível. Apesar das conclusões e implicações práticas do presente estudo, é também importante notar as limitações que o mesmo apresenta. Em primeiro lugar, destaca a impossibilidade da generalização dos resultados devido à falta de representatividade. Ainda a amostra é composta maioritariamente por mulheres. E, por último, a descrição dos comportamentos aditivos pode ser considerada uma limitação, pois foi baseada apenas nas respostas dos estudantes quando questionados sobre o padrão de alteração da frequência dos vários comportamentos durante a pandemia Covid-19. Obrigada pela atenção.
Obrigada, Mariana. Se calhar, tendo em conta que foi muito clara e sucinta, eu também deixaria espaço aqui, porque acho que temos tempo para uma ou duas questões, se assim entenderem. Queria só, de facto, dar os parabéns à Mariana por este estudo e pela sua relevância. De facto, os comportamentos aditivos são, de facto, aqui uma preocupação, porque realmente, não é, os jovens usam os comportamentos aditivos como estratégia de coping e temos de facto aqui depois, não é, algumas variáveis que vieram talvez exponenciar, não é, esta questão. Inclusivamente, se me permitem, tenho acompanhado alguns jovens que me dizem que hoje em dia, até inclusivamente esta questão de cariz social, não é? Agora que voltando a este lado mais presencial, na verdade, muitos jovens acabam hoje em dia por estar a ter aqui comportamentos aditivos, já não precisam do presencial, portanto fazem aqui uns FaceTimes e fazem umas coisas pelo Instagram ou pelo WhatsApp em conjunto, portanto acabam por estar neste momento a experimentar ter aqui comportamentos aditivos em grupo, mesmo não sendo presencial, não é? Mantém esta lógica de usar as redes para fazer esses consumos. Portanto, é de facto uma preocupação. Também vimos aqui algumas variáveis que podem funcionar pela positiva. Enfim, chamou-me a atenção a questão do crescimento, não é, pós-traumático e também esta vivência durante o Covid com os pais, ou seja, temos aqui algumas variáveis que não são só no fundo dos jovens, não é, mas que nos podem ajudar aqui também a compreender estes fenómenos aditivos. Sabemos que globalmente a supervisão parental é um fator protetor e que continua também aqui de algum modo, não é, a estar presente estas variáveis mais da família que também merecem aqui algum destaque. Mas sem mais demora, deixaria aqui então espaço para uma ou duas questões que queiram colocar. Ora, se não houver, não é, também podem de algum modo ir anotando aqui algumas questões e passaria então a palavra à minha colega Sibila. Então, olá, bom dia a todas e a todos. Pronto, queria agradecer a oportunidade que tivemos para fazer este trabalho com o CICAD e com base no trabalho que todos vocês têm desenvolvido. Dizer que também foi uma oportunidade para aprender muito. A parceria com o Dr. Raul Melo foi muito importante nestes trabalhos. Ele acompanhou as duas teses que aqui vão ser apresentadas de perto, sempre sob sua supervisão. E isso foi muito importante do ponto de vista dos conteúdos dos comportamentos aditivos, tivemos muito a ganhar. O que nós trazemos aqui mais ao nível do ISCTE, no fundo, é a questão da metodologia e tentando criar alguma forma de avaliar o trabalho que têm feito ou até do trabalho da Mariana, de dar algum aporte conceitual. No caso, foi na área da saúde universitária, porque essa é uma área em que nós agora estamos a tentar também investir, mais ao nível, sei que vocês trabalham mais ao nível das escolas dos mais pequeninos, mas nós estamos também a tentar aprofundar estas questões na área mais da saúde universitária. Queria também agradecer à minha colega Joana por estar a moderar esta sessão e pela apresentação e agradecer também ao Sérgio Gomes, que não pode cá estar hoje, mas que teve um papel muito ativo em todo este processo e sabe muito sobre o vosso projeto, como eu espero poder mostrar através da apresentação que ele me cedeu. Pronto, ele de facto leu muito, muitas coisas sobre o vosso projeto. Conseguem ver? Sim? Sim. Ok. Pronto. Então, eu vou apresentar o trabalho do Sérgio. Algumas partes já não me vou estender tanto, porque já foi apresentado anteriormente e vocês conhecem o programa, eu e os outros, melhor do que nós. Pronto. O trabalho, a tese do Sérgio chama-se O Bom, o Menos Bom e o Indiferente, foi o nome que ele escolheu, e consiste numa análise qualitativa dos dados da satisfação do programa Eu e os Outros. Nós escolhemos
pensar neste tipo de avaliação porque verificamos que existiam dados recolhidos ao nível dos questionários de satisfação, nomeadamente respostas abertas que as crianças e os jovens davam às perguntas o que é que gostou mais, o que é que gostou menos, e que nos pareceu que ainda não tinham sido alvo de uma análise sistemática, e achámos que podia ser uma mais-valia aprofundar a análise destas respostas. Peço desculpa, isto. Pronto. Na apresentação, o Sérgio começa por falar na ideia da adolescência como uma época marcada por várias mudanças, em que o adolescente molda a sua personalidade e que é, de facto, a fase crítica para o início do uso e abuso de substâncias. É no âmbito desta fase, então, que surge o programa Eu e os Outros, que vocês conhecem melhor que nós, não é? Portanto, um programa de prevenção universal, dirigido aos jovens dos 10 aos 18 anos, que consiste num conjunto de narrativas interativas e que permite explorar temas comuns na adolescência e que assume o papel de role-playing, portanto, os participantes colocam-se no lugar da personagem através de uma estratégia também de gamificação. Em termos muito gerais, não vou entrar aqui em muitos pormenores, porque este programa é já muito conhecido, não é? Mas os objetivos são explorar determinados conteúdos ligados com os comportamentos aditivos, educar para a utilização de recursos e desenvolver competências socioemocionais, e a avaliação tem-se centrado na avaliação dos conhecimentos, das atitudes, nas consequências do uso, na experimentação, competências de assertividade e autoeficácia. Nós conhecemos também este procedimento avaliativo, porque tanto a Mariana como o Sérgio realizaram o seu estágio, onde também tiveram a oportunidade de aprofundar todos os relatórios que vocês já tinham, mas não é isso que trago aqui hoje na tese do Sérgio, mas sim, portanto, a avaliação qualitativa, portanto, uma análise qualitativa da satisfação do projeto Eu e os Outros, portanto, com o objetivo de investigar a percepção dos participantes relativamente aos aspectos mais positivos e menos positivos do programa. Nós, nesta avaliação, adotamos o modelo de avaliação da formação de Kirkpatrick, em que, de facto, pensa em 4 níveis de resultados que, no fundo, se pode ter quando se está perante uma ação de formação. E podemos avaliar, um primeiro nível é o nível da reação dos participantes e que tem a ver com a sua satisfação em relação ao programa nas suas diversas componentes, por exemplo, com os formadores, com os conteúdos, com as sessões. Depois temos um segundo nível, que é o nível da avaliação da aprendizagem, se de facto houve obtenção ou melhoria dos níveis de conhecimento e competências. Depois haveria um terceiro nível que tem a ver com a avaliação de mudanças nos comportamentos, efetivamente, portanto, se eles de facto, por exemplo, consumiram menos determinada substância depois de terem tido a ação de formação, ou neste caso o programa. E depois temos uma avaliação de um nível mais amplo e mais abrangente, que é a avaliação dos resultados, que neste caso poderia ser uma avaliação a longo prazo. Quando se faz um programa universal ao nível da escola, a longo prazo poderíamos ver se de facto houve uma diminuição dos consumos ao longo dos anos e ao mesmo ao nível mais geral da sociedade portuguesa. O trabalho do Sérgio cingiu-se a este nível do modelo de avaliação do Kirkpatrick, centrado na reação, e que diz respeito, como eu vos disse, aos sentimentos ou à impressão dos participantes em relação ao programa em si, e que para mim pode medir uma ou várias dimensões, e portanto, nós vamos avaliar vários aspectos da satisfação. Em termos de objetivos e questões de investigação, tínhamos estes, portanto, qual é o nível de satisfação com o programa, que dimensões foram mais satisfatórias e que foram menos satisfatórias para os participantes, e se nós conseguimos identificar algum padrão ao nível dos anos de escolaridade. Para vos dizer que não utilizamos a amostra total do projeto, tanto o Sérgio, no âmbito da sua tese de mestrado, devido também a constrangimentos de tempo, centrou-se na análise nas respostas abertas de 333 participantes, sendo que metade são do sexo masculino, com idades entre os 12 e os 23 anos, na escolaridade entre o 6º e o 12º ano, do agrupamento de escolas da Odivelas, no ano de 2013-2014, e que se cinge à narrativa 8 de problemas ligados ao álcool. Portanto, nós apresentamos aqui os resultados das questões fechadas do questionário de avaliação da satisfação, que avaliava a satisfação em relação à satisfação geral, depois em relação aos conteúdos, às tarefas, aos tempos e aos aplicadores numa escala de 1 a 6.
e as questões abertas, o que gostaste mais e o que gostaste menos, que o Sérgio e eu analisámos em termos de análise temática. Portanto, as respostas quantitativas, tentamos só perceber o padrão de média de satisfação face ao programa, e no caso da análise de dados qualitativos foi realizada através do software de análise de dados, o NVivo, identificando os temas nas respostas. Em termos de resultados, portanto, para responder à primeira pergunta, qual o nível de satisfação com o programa, esta análise permitiu-nos verificar que é um nível de satisfação elevado nesta amostra, já que, em relação aos diversos aspectos do projeto, a satisfação situa-se acima do nível 4, salientar aqui, por exemplo, a satisfação com a clareza, com a apresentação, fácil compreensão, a utilidade, portanto, estão em níveis elevados. O que está um pouquinho mais abaixo, mas ainda assim acima do ponto 4, é se participaram, a frequência de participação, o espaçamento que existiu entre as sessões, a duração do programa, são os aspectos que eles referem que poderiam estar mais desenvolvidos. Em termos da análise temática, nós identificamos também conteúdos que são avaliados de forma positiva e que são avaliados de forma negativa, sendo que verificamos que nas ocorrências de respostas temos muito mais conteúdos positivos, ocorrências positivas, portanto 431 ocorrências em comparação com assuntos mais negativos, que neste caso seriam 120 ocorrências. Então, tentando fazer agora uma análise dos temas identificados, vemos aqui a análise, a árvore temática para os aspectos de satisfação mais, não é que nós chamamos de satisfação mais, como os aspectos positivos do projeto, e em termos gerais, o que é que os estudantes salientam? Salientam o uso de estratégias de intervenção positivas, por exemplo, como os debates. Acharam muito interessante os debates que se verificaram na turma, vários alunos houve várias referências a isso, a modelagem, o facto de ter sido utilizada a identificação com a personagem, e sentirem-se também alguns insatisfeitos com o destino que algumas personagens tiveram. Referiram também a importância do uso de narrativas, acharam interessante o uso das narrativas, o uso dos jogos, se fizeram durante as sessões, as visualizações de filmes e vídeos e outras atividades pontuais que eles referem. Por exemplo, lidou aqui na questão da identificação com o personagem, por exemplo, a forma como lidou com as consequências do acidente por causa do álcool, gostaram porque a situação de terem abusado no álcool e que consequências teve, e, por exemplo, no uso de narrativas, um aluno dizia, por exemplo, gostei muito da ideia da história como forma de abordar o tema. Em relação, pois há vários alunos também referiram aspectos mais gerais, portanto perguntávamos o que é que gostaram, eles diziam de tudo no projeto, gostei da turma participar em geral. Depois falavam também nos aspectos positivos das sessões, que tinham temas interessantes, por exemplo, acharam quando falaram do álcool, falar sobre as experiências de diversos personagens, sobre situações reais que aconteceram, acharam também as sessões dinâmicas, podia estar dentro de uma história que poderia ser verídica, a ideia de se poder escolher os caminhos a seguir, sessões interessantes, despertou o interesse, facilitou a aprendizagem. Depois também alguns referem que, de facto, adquiriram conhecimentos sobre o álcool e conhecimentos em geral sobre a vida, e também referem o papel positivo dos aplicadores. Em relação aqui, dando alguns exemplos, por exemplo, no papel positivo dos aplicadores, referem o entusiasmo, a apresentação e interação, o empenho. No caso do conhecimento do álcool, por exemplo, aprendi mais do que sabia, gostei bastante do assunto do álcool porque não tinha noção dos problemas, sobre as consequências, sobre os malefícios e, portanto, indicam que aumentaram o seu conhecimento. Aprenderam muitas coisas que poucos conheceram novas informações. Que dimensões então foram as menos satisfatórias? Na árvore da satisfação menos, temos aqui 4 grandes categorias, o que a gente chamou aspectos negativos das sessões, aspectos negativos das estratégias utilizadas, aspectos que referem, não gostaram em geral, mas não clarificam, e alguns aspectos relacionados com variáveis externas. Nos aspectos negativos das sessões, por exemplo, alguns alunos acham que os temas não foram tão interessantes e acharam que os temas foram explorados de maneira um pouco infantil e que podiam ser repetitivos. Isto são respostas mais comuns nos alunos mais velhos. Alguns acharam a duração das sessões um pouco demorada, outros acharam pouco demorada, uns acharam muito demorada, outros acharam pouco demorada.
acharam o espaçamento entre as sessões, por vezes, muito, porque ocorrem de 15 em 15 dias, e eles acham que assim podem às vezes esquecer as histórias e acham que devia de ser menos espaçado. Alguns acharam as sessões pouco dinâmicas e de algum modo enfadonhas. Nos aspectos negativos das estratégias, alguns acharam que a história não era a melhor abordagem de chegar à mensagem, sobretudo aos alunos mais velhos, aos alunos com 18 anos. Acharam repetitivo a narrativa e não ter explorado o outro lado da história. Portanto, acham que ficou, às vezes ficava com uma visão única da história e eles achavam que ainda assim haveria outros lados. Em termos de variáveis externas, culpam muitas vezes o comportamento da turma. Por exemplo, não houve nada que não tivesse gostado, exceto alguns comportamentos de colegas e às vezes uma ocorrência que era a falta de rede na sala de aula. Pronto, tentámos também verificar as diferenças ao nível de grupo etário. Isto não é uma análise de estatística significativa, é apenas uma verificação do padrão de ocorrência dos temas em função da idade, mas permitiu-nos verificar que os alunos dos vários anos têm uma distribuição semelhante, salientam sobretudo os aspectos positivos do programa, e isto é importante, e esta tese está disponível, portanto, se vocês depois quiserem, tanto a tese do Sérgio como a tese da Mariana estão disponíveis online e podem consultar com mais detalhe. E se existirem algumas diferenças ao nível do padrão, será que os alunos mais velhos são aqueles que salientam mais os aspectos negativos das sessões e aqueles aspectos de, por vezes, ser um pouco mais infantilizado, embora a maioria dos estudantes tenha feito uma apreciação positiva. Portanto, aquilo que eu estou aqui a falar é de alguns estudantes que referiram isto. Os alunos mais novos também tendem a dizer que adquiriram mais conhecimentos, o que talvez seja também normal, porque estão numa fase que ainda estão a falar pela primeira vez destes assuntos, enquanto provavelmente os alunos mais velhos já têm tido outras oportunidades de contato com estes temas. Portanto, em termos de resultados finais, poderíamos dizer que existe um elevado nível de satisfação com o programa nesta amostra. São salientados, sobretudo, o uso de estratégias de intervenção positivas, os aspectos positivos na forma como as sessões estão organizadas, os conhecimentos adquiridos, e alguns aspectos negativos são salientados, sobretudo a ver com as estratégias utilizadas que podem ser consideradas um pouco infantis para públicos-alvos mais velhos. E, em termos gerais, podemos dizer que o padrão de resultados nos diferentes grupos etários é semelhante e bastante positivo, com ressalva daquele aspecto que eu referi. Em termos de conclusão, sabemos que os comportamentos aditivos e dependências representam um problema de saúde pública importante. Torna-se fulcral trabalhar estes programas, tendo em atenção as opiniões dos indivíduos em relação a estes tópicos e, neste caso, as metodologias qualitativas, como esta que aqui foi utilizada e analisada com detalhe, permitem aceder às opiniões dos participantes de uma forma menos estruturada do que um questionário, capturando os aspectos que os próprios participantes valorizam. Queria apenas dizer também que este trabalho tem algumas limitações, nomeadamente se apenas a análise da narrativa relativa ao álcool, no ano letivo de 2013-2014, no agrupamento de escolas de Odivelas e, portanto, provavelmente, eu diria que até se replica pelas várias escolas, mas portanto, teve esta limitação. Em termos de implicações práticas, é importante avaliar cada componente da intervenção em destaque, que foi o que tentámos fazer aqui com esta análise temática, e surgiram de vários temas que reforçam diferentes aspectos da intervenção. É importante continuar a reforçar as componentes que foram aqui mais valorizadas, nomeadamente a dinâmica das sessões, o uso da narrativa, a gamificação, de facto foram aspectos que os alunos valorizaram. Era de repensar, talvez em função da resposta de alguns dos estudantes, a intensidade do programa, se de facto de 15 em 15 dias é o ideal ou se deveria ser um espaçamento mais curto, no sentido de eles não esquecerem a narrativa. Trabalhar os aspectos menos positivos, por exemplo, pensando se de facto para os alunos mais velhos se continua a adequar o formato ou se haverá necessidade de uma adequação em função da idade, embora, como vos disse, foi uma opinião de poucos alunos mais velhos, portanto, de facto, a maioria apreciou muito o projeto.
E pronto, eu agradeço muito a vossa atenção. Deixo aqui o contacto do Sérgio e, claro, também posso deixar o meu. E dizer-vos que o trabalho está disponível online para consulta mais detalhada e estou disponível para alguma questão que tenham. Obrigada. Obrigada, Sibila. Antes de passar a palavra, agora que também já temos mais informação, se calhar destacaria 2 pontos. Um que é o que a literatura nos vai dizendo, que de facto tudo o que implique em matéria de intervenção, tudo o que implica o debate, a modelagem, toda esta componente lúdica, obviamente ajustada globalmente à idade, não é? Do grupo-alvo a quem se destina, portanto funciona, não é? E é fundamental ter precisamente estas estratégias mais interativas e que de facto despoletam esta discussão conjunta sobre os temas em análise. Portanto, isso é de facto uma evidência também da literatura. Depois também destacar que considero muito importante terem feito esta análise em função da idade, lá está, não é? Porque temos aqui idades diferentes e naturalmente, de uma forma mais geral, destacar a importância da monitorização, ou seja, de nós podermos ir percebendo o que é que funciona melhor e o que é que não funciona tão bem, para se fazerem ajustes precisamente nos programas, para, obviamente, ou esses ajustes, aliás, permitem-nos aumentar a eficácia das intervenções. Portanto, avaliar e monitorizar são, de facto, 2 componentes essenciais, não é? Para depois nós, então, virmos a ter os resultados esperados, por assim dizer. Mas passaria agora a palavra, então, a quem está aqui connosco, se tem alguma dúvida ou alguma observação até decorrente aqui dos resultados que a Sibila apresentou do Sérgio. Ok, então se calhar avançaria, depois se sentirem novamente, não é? Refiro como já o fiz, portanto, se sentirem, se tiverem vontade, não é? De depois fazer alguma partilha, algum comentário, então sintam-se à vontade também no final da apresentação seguinte, que é a minha. Ora, retomando aqui o que já foi dito, portanto, já estão a ver a apresentação, não já? Sim. Ok, obrigada. Portanto, é de facto um pouco como o Dr. Raul mencionou, são aqui uns resultados mesmo preliminares, porque demorámos um bocadinho mais de tempo para além daquilo que era esperado, para limpar aqui as bases de dados. Ora, dizer-vos também que estou eu a apresentar, mas naturalmente fará parte então toda esta análise da tese da Francisca Araújo, que é também co-orientada por uma colega minha de estatística, que é a minha colega, a professora Madalena Ramos, também do ISCTE. Ora, não vou tecer considerações aqui teóricas, porque na verdade as apresentações anteriores já nos fizeram um enquadramento, se calhar recordar, enfim, sabendo que globalmente estão familiarizados com, talvez com esta narrativa digital, não é? Portanto, destacar só ou recordar que a narrativa vai abordando um conjunto de temas que acabam por ser temas relevantes ou fundamentais aqui na adolescência. De facto temos precisamente, não é, até pegando no que a Sibila mencionou, não é, a importância da identificação com as personagens, portanto temos aqui as personagens principais, não é, e toda uma história que ajuda precisamente os jovens, no fundo, a envolverem-se mais nesta narrativa, não é, e no fundo a fazerem este caminho pelos vários temas que foram destacados anteriormente. Ora, precisamente é um jogo interativo, já vimos também que toda essa parte tem aqui uma avaliação positiva e destacar também aqui o papel fundamental que os mestres de jogo têm então ao longo precisamente desta intervenção. Aqui o nosso objetivo, e agora ainda só de uma forma muito global, era compreender, na verdade, em que medida jogar
precisamente esta narrativa altera de algum modo as crenças dos jovens sobre comportamentos seguros e alguns dos seus comportamentos já efetivos ou, aliás, aqueles que eles acham que vão ter no futuro. Ou seja, globalmente, esperávamos que os jovens que jogaram tenham de algum modo aqui uma maior percepção de risco depois de jogar a narrativa, ou seja, no fundo é esta ideia de criar aqui um awareness, não é, sobre a problemática e de algum modo, não é, isso faz com que os jovens muitas vezes que, enfim, achem que há comportamentos que não são assim tão inseguros, acabem por perceber fazendo ou participando neste jogo, por assim dizer, percebam que de facto há comportamentos de maior risco e comportamentos mais inseguros. Ou seja, de algum modo então aumentar esta percepção de risco e aumentar também aqui as crenças sobre o que é que são alguns comportamentos seguros e precisamente até os próprios pares perderem aqui um bocadinho de peso, não é? Se eles também, enfim, têm aqui alguns comportamentos mais inseguros, no fundo, depois de jogarem esta narrativa, os jovens terem menos essa vontade, por assim dizer, de seguir aquilo que os seus pares seguem também, uma vez que já vimos a importância dos pares precisamente nos comportamentos aditivos. Depois também, isto aparece-me um bocadinho cortado, peço-vos desculpa, espera-se também uma associação mais forte aqui entre as crenças sobre os comportamentos seguros e a sua intenção de alterar aqui alguns comportamentos no futuro, não é? Ou seja, futuramente o que é que eles acham que enfim, vão fazer de diferente e achamos que estas crenças sobre comportamentos seguros estão mais fortemente associadas a uma intenção comportamental depois de jogarem o jogo. Nós consideramos aqui precisamente o pré-teste e pós-teste, isto quer dizer que precisamente é esta ideia de olharmos para os jovens antes de eles, no fundo, participarem e fazerem, no fundo, percorrerem esta narrativa e depois, então, o pós-teste significa precisamente depois de jogarem este jogo. Temos assim então uma avaliação que teve um grupo, vá lá, de pré e pós-teste, mas não tivemos aquilo que nós designamos de um grupo de comparação ou de controlo, ou seja, no fundo nós só fomos pegar aqui em jovens que passaram por esta narrativa, mas não temos, por assim dizer, um outro grupo de jovens que não tenha jogado esta narrativa. E depois, mais no final, farei aqui algumas considerações do porquê que isso teria sido importante. Em termos daquilo que foram os instrumentos usados, à semelhança ou no seguimento, aliás, daquilo que o Dr. Raul mencionou inicialmente, portanto, acabámos aqui por construir um conjunto de itens que têm na base precisamente a teoria da ação planeada ou do comportamento planeado, que nos refere precisamente aqui a importância que para uma mudança comportamental, portanto, a importância que as crenças sobre a problemática em questão e o papel que os pares dão a essas questões têm precisamente nos comportamentos futuros ou nesta ideia de intenção comportamental. Depois usámos também aqui só para no fundo, olharmos e caracterizarmos um bocadinho melhor a nossa amostra. Foram aplicadas duas escalas que têm aqui uma tradução e uma validação portuguesa, que é a escala no fundo aqui Internet Gaming Disorder e o uso generalizado problemático da internet, não é? Portanto, aqui mais algo ligado à internet e depois precisamente à questão do jogo patológico, por assim dizer. Ora, ou seja, globalmente, e pegando naquilo que foi o desenvolvimento do tal instrumento ou de uma escala com base no tal modelo da ação planeada, portanto, acabámos por construir aqui um conjunto de itens, uns mais ligados a comportamentos seguros para os pares, não é? O que é que é seguro ou inseguro para os meus colegas, significativos, naturalmente, aqui crenças
crenças ligadas a comportamentos na internet ou à própria utilização da internet, pegando aqui em questões mais ligadas à cibersegurança. E, enfim, o resto eu julgo que já fui de algum modo mencionando no slide anterior. Aqui era só para terem uma panorâmica um bocadinho geral. Naturalmente que o instrumento tinha aqui, enfim, era um bocadinho extenso e precisamente no pré-teste, portanto nós aplicámos estes itens precisamente no pré e no pós, e de facto no pré-teste nós tínhamos até dividido em 2 momentos esse preenchimento por achar que enfim, era moroso e agora olhando e pensando não foi de facto uma boa estratégia. Aqui só para terem alguns exemplos de uma forma muito breve, sobre crenças sobre comportamentos seguros, por exemplo, o uso das redes sociais é desde nada seguro a muitíssimo seguro, o ter relacionamentos amorosos online ou marcar encontros com pessoas que conhecem online, não é? Portanto, se é seguro ou se nada seguro ou muitíssimo seguro. Depois aqui, crenças sobre comportamentos seguros para os pares, é no fundo o que é que os amigos dizem sobre, precisamente, por exemplo, sobre o que é que os amigos dizem sobre partilhar fotos ou vídeos mais íntimos na internet, a tal ideia de marcar encontros com pessoas que conheciam online. Portanto, muitos dos itens que são colocados primeiro na primeira pessoa são depois aqui retomados, por assim dizer, mas coloca-se a tónica precisamente naquilo que pensam os seus pares significativos. Depois, também só para terem como exemplo aqui do jogo mais patológico, colocámos aqui um exemplo de um dos itens dessa escala que está validada, como mencionei, assim como 2 exemplos aqui de itens sobre a escala do uso generalizado problemático da internet. Ora, sem se assustarem, mas os processos avaliativos são assim mesmo, o que é que nós vos podemos ir dizendo agora sobre os nossos participantes? Ora, é verdade que, como mencionei, tínhamos dividido, por ser muito extenso o instrumento, dividimos assim entre 2 partes no pré-teste e, na verdade, sentimos que na primeira parte, não é? Portanto, no início tivemos assim um bolo muito maior de participantes e depois, como vocês veem, vamos perdendo participantes. É de facto algo que acontece, portanto não foi só neste caso. O facto de nós vermos diminuir os participantes, é claro que nos faz chamar a atenção para como é que nós podemos fazer um reforço, não é, mais eficaz da participação dos jovens. Isto porquê? Porque nós pedimos, uma vez que era uma participação anónima, pedimos aos participantes, portanto fizemos aquilo que fazemos noutros estudos, que é pedir para eles colocarem um código no início no fundo do primeiro instrumento, no pré-teste, para depois no pós-teste eles colocarem o mesmo código. E até damos algumas dicas, por assim dizer, para que eles no pós-teste se lembrem do seu código. Isto permite-nos, de algum modo, emparelhar os jovens que participaram e precisamente analisar os dados do pré e do pós-teste para os mesmos participantes. Acontece que, como vocês veem aqui pelo N, na verdade, foram mesmo muitos os jovens que não se lembraram no pós-teste do seu código, apesar de nós termos dado algumas dicas de como é que eles podiam construir um código que fosse familiar para eles, mas na verdade, como veem, acabámos por ter aqui, em termos de amostra emparelhada, portanto, termos a certeza que tínhamos jovens que tinham preenchido o instrumento no pré-teste e no pós-teste, portanto, acabámos por ter aqui 57 participantes. E é com estes, como vos digo, só agora é que estamos a limpar a base, mas foi com estes participantes que procurámos fazer estas primeiras análises. Ora, para efeitos de caracterização desta amostra, não temos dos 57, isso quer dizer que nem todos, no fundo, preencheram aqui alguma informação, mas dizer que globalmente até temos uma distribuição mais ou menos homogénea por género, uma vez que perguntávamos com que género é que se identificavam, e temos também aqui, de algum modo, sobretudo, participantes do 8º ano e do 10º ano, não é? Portanto, temos sensivelmente aqui uma margem mais expressiva de idades que se situam entre os 13 e os 16 anos.
Considerando os tais instrumentos já validados para a população portuguesa sobre, no fundo, jogo patológico e uso de internet, podemos dizer que, tal como era esperado, não existe assim aqui na nossa amostra, enfim, um número que seja de algum modo representativo de participantes que tenham aqui já comportamentos mais problemáticos, e podemos dizer, por assim dizer, que acabamos por ter aqui uma amostra dita normativa, não é? Portanto, que, enfim, que não expressa aqui esse tipo, por assim dizer, já de comportamento patológico ou do uso de internet mais problemático. Ora, em termos daquilo que era a nossa primeira hipótese, não colocámos aqui assim valores estatísticos, portanto só acabamos por vos trazer aqui em texto aquilo que no fundo acaba por ser extraído das análises estatísticas, e então dizer que de facto é como se tivéssemos criado aqui um awareness sobre estas questões, e temos de facto aqui, tal como esperado, uma maior percepção aqui de risco, sobretudo, por exemplo, no uso das redes sociais e na partilha de mensagens, fotos ou vídeos com alguém que conhecem na internet. Não há diferenças do pré-teste para o pós-teste, por exemplo, nos relacionamentos online e marcar encontros, porque na verdade já no pré-teste estes jovens já consideravam que estes dois comportamentos eram comportamentos de risco. Também o que é que verificamos? Um aumento da percepção de comportamentos seguros, portanto, de algum modo, aqui a construção de uma ideia do que é que são comportamentos então seguros ligados a estas questões da internet, e também notámos aqui uma diminuição do peso dos pares, não é? Portanto, não é tanto ir atrás dos pares aqui depois de jogarem esta narrativa digital. Depois, em relação à nossa segunda hipótese, esta relação mais forte entre crenças sobre comportamentos seguros e, no fundo, aquilo que é a sua intenção comportamental, ou seja, sobre o que é que eles acham que futuramente vão efetivamente fazer, de facto, acabámos por encontrar os resultados que estávamos à espera, ou seja, aqui uma associação mais forte, precisamente, entre essas duas variáveis, incluindo-se também aqui as questões de quanto é que eles vão jogar online ou jogar a dinheiro. Ora, em termos de conclusões, até ao momento, naturalmente, e apenas com base nesta primeira análise estatística preliminar dos resultados, portanto, há aqui muito mais que nós ainda podemos explorar, mas vamos fazê-lo então durante este mês de julho, para que depois a Francisca faça a entrega da tese, que estará, tal como a do Sérgio, disponível a partir de setembro. Portanto, mas dizer-vos que, de facto, e até agora juntando novamente aqui ao trabalho que o Sérgio também mostrou, é de facto fundamental apostar aqui na prevenção universal, ou seja, de algum modo podermos oferecer a jovens aqui, no fundo, uma intervenção que aborde estas temáticas e de precisamente monitorizarmos essas intervenções, para, tal como mencionei há pouco, portanto, potenciarmos aquilo que é a eficácia destas próprias intervenções. Destacar a importância que aqui o programa tem, porque existe esta formação prévia, não é? Portanto, para os mestres de jogo, e isso é fundamental quando nós fazemos intervenção. Portanto, a intervenção deve ser, e é aqui um reforço, deve ser acompanhada de momentos formativos prévios a essa intervenção, e também, de algum modo, voltar aqui a destacar o papel que o CICAD tem dado precisamente a esta avaliação de impactos. Naturalmente que, em termos metodológicos, e voltando à questão que mencionei anteriormente, será fundamental podermos no futuro próximo ter aqui não só estes grupos de intervenção, portanto jovens que têm a oportunidade de jogar esta narrativa digital, e depois termos jovens que pelo menos no mesmo momento não jogam essa mesma narrativa, para podermos ter aqui um grupo, nem que seja apenas um grupo de comparação, porque muitas vezes não conseguimos ter um grupo de controle, uma vez que temos que randomizar ou criar grupos mais aleatórios de jovens. Porquê? Porque estes resultados, e quando tivermos estes resultados mais limpinhos, mesmo assim
nós não temos a garantia de que estas mudanças e estas diferenças que vemos se devem exclusivamente ao facto de eles terem, no fundo, participado aqui nesta intervenção. Porquê? Porque não estamos a controlar aqui uma série de variáveis. Depois também é fundamental, precisamente também nesta lógica de encontrarmos resultados que se devam exclusivamente aqui à participação dos jovens, é fundamental garantirmos que as condições de aplicação são as mesmas. Nós temos aqui alguns contextos onde esta narrativa foi aplicada. Aqui nesta pequena subamostra também só consideramos os jovens que tiveram a aplicação num mesmo contexto, já para garantir aqui algum controlo, e também temos que ver, não é, rever, pensar o modo como os jovens podem preencher estes instrumentos de avaliação, uma vez que, como viram, não é, portanto, tivemos uma perda muito significativa e muito expressiva de participantes. Em termos futuros, para além destas questões mais metodológicas, no fundo, dizer-vos que existe aqui uma ideia, enfim, com o Dr. Raul, não é, de se poder fazer aqui um estudo longitudinal, envolver aqui eventualmente a Sónia Borges, eventualmente não, à partida a Sónia Borges, que também está a assistir hoje e que fará a sua tese de doutoramento, portanto, podermos de algum modo fazer aqui uma avaliação que seja a 3 anos, não é, destes jovens, se pensarmos, se pudermos no fundo estudar, por assim dizer, jovens do 3º ciclo, acabamos por conseguir segui-los e naturalmente fazer aqui um modelo, não é, mais alargado, não é, que tenha não só variáveis dos jovens, nomeadamente as crenças, como vocês viram aqui, mas também variáveis ligadas às famílias e aos seus contextos de vida e inclusivamente também aqui outras variáveis em análise, nomeadamente a questão das competências socioemocionais que ainda precisavam aqui de uma maior reflexão. E para já era tudo, não coloquei aqui o meu e-mail, mas terei gosto em fazê-lo aqui no chat e deixava-vos para já com estes primeiros resultados mais exploratórios. E agora abria um pouco o debate, já que eu estou a moderar, não é? Não sei se tem alguma observação, alguma questão que queiram fazer. Bom dia. Bom dia. Eu gostava de questionar o local específico onde estas teses estão apresentadas. Será no repositório do ISCTE? Exatamente. Obrigada. Deixem-me só dizer-vos que vocês, se forem ao site do CICAD e forem à área do Eu e os Outros, também têm essas 2 teses já partilhadas no site, bem como os pósteres que serviram de base à apresentação das mesmas no Lisbon Addictions. Portanto, neste momento, o que nós estamos a tentar fazer no site do CICAD é, de facto, um repositório de artigos e documentos que foram sendo produzidos ao longo dos tempos em relação ao Eu e os Outros. Joana, eu aproveitava e questionava, porque de facto fiquei muito impressionado mesmo com a mortalidade dos questionários, não é? E estava um bocadinho a tentar, no fundo como se nós estivéssemos a funcionar com 10% daquilo com que começámos, não é? Uhum. O que é que tem sido, na vossa análise, quando tiveram a fazer a limpeza dos questionários, o que é que justifica esta quantidade enorme? É mesmo a utilização de códigos errados? É o que estamos a falar de quê? Sim, foram códigos, é um procedimento que é muito usado, não é? Criação de códigos, até se dá pistas do género, usa a primeira letra do seu apelido e use algarismos da data de nascimento, ou seja, vão-se dando, não quer dizer que tenha sido assim, mas vão-se dando pistas para a construção de um código para que de facto depois no pós-teste, não é, voltamos a recordar quais é que eram as dicas e na verdade
tivemos essa mortalidade, ou seja, as pessoas ou põem nomes ou põem coisas totalmente aleatórias. E atenção, nesta primeira limpeza também há um bocadinho o que dissemos, nós queríamos emparelhar, ou seja, não queríamos olhar para um todo antes da intervenção e depois da intervenção um todo, não é? Queríamos de facto emparelhar aqui os jovens porque nos dava mais garantia, não é, daquilo que estávamos a dizer. Mas também, em paralelo, não sei se a Sibila tem essa experiência em estudos, mas curiosamente fizemos um estudo para a DGE, portanto com professores, e que também pedimos um código e tivemos também uma enormidade de erro ligado ao código, também com adultos e, enfim, com habilitações, não é? Portanto, não, adultos diferenciados, e também estranhámos, foi aqui um bocadinho em paralelo, e ficámos a pensar, não é, como é que podemos fazer diferente, não é, no futuro para não termos tanta mortalidade dos participantes, mas temos que os emparelhar também, não é? Então temos que fazer essa reflexão. Se puder acrescentar, de facto, nos estudos que realizámos, por exemplo, no ISCTE, também só conseguimos identificar 38 alunos, não é? Quando tínhamos amostras iniciais de 431 e 350 no tempo 2, isto num estudo que fizemos sobre a saúde universitária. E de facto só 38 é que tiveram exatamente o mesmo código e que correspondeu o código. Portanto, de facto, nós usamos uma metodologia que é comumente utilizada, mas acho que se calhar é uma questão de explorar melhor como é que se consegue que as pessoas de facto respondam. Tem que ser uma forma mais simplificada, não é? Nós temos de facto as exigências de tornar o processo anonimizado, não é? É uma questão que tem a ver com o tratamento dos dados pessoais, não é? Neste caso, porque depois segue-se a pessoa e de facto para ser anónimo tem que se fazer isto. E quando submetemos, por exemplo, à Comissão de Ética, são bastante exigentes com o procedimento que nós vamos usar para anonimizar os estudos longitudinais e, portanto, seguimos os métodos que são ditos na literatura, mas depois, pelos vistos, não tem que ser aprimorados, não é? Enfim, penso eu. Verdade. Para Joana, só dar-lhe aqui conta de alguns dos feedbacks que fomos tendo ao longo das supervisões que fomos fazendo, que incluem também outros fatores. Inicialmente, de facto, os professores percebem uma maior intenção por parte de jovens em responder, mas há aqui uma opinião unânime em relação à divisão do pré-teste. Portanto, é unânime que é preferível que seja maior, não é? Seja mais extenso, mas que esteja junto. Porquê? Porque o primeiro passo é sensibilizar estes grupos de jovens para o programa, não é? Portanto, geralmente são professores em grande parte e, portanto, acabam por contar um bocadinho a história do programa, o que é que vem aí, para os entusiasmarem. E a seguir vem um pré-teste, não é? Portanto, antes deles começarem a aplicar, vem um pré-teste. Um pré-teste tem uma primeira parte, depois, na outra ação, vão ocupar tempo com a segunda parte e nunca mais chega à história. E isso arrefece um bocadinho o grupo. Portanto, isto foi pronto, foi transversal ao longo das supervisões que fizemos. Portanto, há esta ideia que, de facto, era preferível juntar as duas partes. Depois, tem muito a ver também com o timing. O pós-teste é aplicado nas escolas numa fase em que já estão a terminar as aulas e já existem outras atividades na maioria dos casos. Ainda ontem acabamos uma formação com os Açores, aqui não foi na escola, foi em centros juvenis, mas os jovens já estão muito, portanto, no fim da aplicação, não é, do programa, no fim de ouvirem a história, de terem participado, já se sentem um bocadinho saturados e estão já mais atentos a outras atividades que estão a acontecer,
Portanto, eu não sei se deveríamos tentar também nós, não é? Mestres de jogo e enquanto também supervisores destas formações, tentar antecipar um bocadinho a implementação do programa, em vez de começarmos, normalmente começamos em janeiro, fevereiro, tentamos começar nessa altura, se calhar antecipar um bocadinho o início do programa e acabarmos um bocadinho mais cedo. Penso que isto também poderia ser uma ideia. E depois aquilo que já explicaram, não é? Em relação ao código, o código ainda é um bocadinho difícil também de apanhar, tem alguns passos e os miúdos tendem realmente a esquecer e também aliado, não é? Associado a esse cansaço, eu acho que às vezes eles acabam por boicotar um bocadinho. Foi essa a ideia que eu tive e queria-vos transmitir isso, está bem? Era só. Obrigada. Obrigada. Francisca, não sei se quer dizer alguma coisa também, uma vez que esteve envolvida. Conseguem-me ouvir? Sim. Ok. Sim, eu penso que o facto dos questionários de pré-teste estarem separados, de facto, não terá sido uma boa escolha, até porque, pelo menos foi o que aconteceu na minha experiência enquanto ajudante de mestre de jogo, como nas instruções para os mestres de jogo os QR codes nem sequer estão juntos, eu por acaso sabia que de facto eram 2 questionários, mas a professora em questão não sabia e o segundo questionário não ia ser aplicado. Portanto, só iríamos perder uma parte da amostra, porque nem sequer haveria um complemento, ou seja, não se iriam completar os 2 questionários de pré-teste. Penso que sim, de facto o questionário é bastante extenso e eles ao fim de algum tempo começam a dispersar muito. E eu penso que nem sempre sejam sinceros nas respostas que dão, porque já estão numa tentativa de terminar o mais rápido possível o questionário. E em relação aos códigos, pelo menos na turma em que eu estive, deu-me a entender, dito mesmo pelos alunos, que os códigos que estavam a fazer não eram códigos verdadeiros e por isso quando chegaram ao pós-teste já não se lembravam porque inventaram ou números de telefone ou datas de nascimento e por isso talvez seja uma boa ideia pensar numa forma mais simples, que também não estou a ver qual, mas se calhar ou ser um código com menos itens, não sei, algo mais Se calhar simples que eles temos que não lhes tenham perguntar. noção de inventar. Temos que Pois, lhes perguntar sim. a eles, não é? Se fosse pois, uma data de nascimento seria algo muito privado, mas pronto, algo que fosse bem mais simples de eles decorarem e que também pudessem extrapolar muito as suas ideias e fosse uma coisa muito concreta. E pronto, penso que seja só isso. Desculpem, posso dizer uma coisa? Bom dia. Claro, claro. Eu sou a mestre de jogo da Guarda, que acabou há pouco tempo de aplicar a narrativa 4, e em relação a este aspecto particular dos códigos, gostava de partilhar com vocês, porque por acaso eu gostava até de ter esse feedback, de saber se... porque houve da minha parte um esforço enorme para conseguir que os alunos, no pós-teste, tivessem bem consciente de qual era o seu código para que a coisa corresse bem. E então eu queria partilhar com vocês o que é que eu fiz. No pré-teste, quando os ajudei a construir o código, o seu código, estão-me a ouvir bem? Sim, sim. Eles, quando já tinham todos o código construído, eu pedi a todos eles para gravarem esse código no seu telemóvel e gravarem assim, código eu e os outros. E eu certifiquei-me, andei assim a saltitar de carteira em carteira para ver se eles efetivamente tinham gravado o código. Porque eu já sabia que eles, passado 2 meses, ou o tempo que fosse de aplicação, eles não iam lembrar-se, nem iam ter o papelinho onde tinham escrito o código e, portanto, ia ser uma confusão. E, portanto, mesmo assim, quando chegou a altura do pós-teste,
eu perguntei, então lembram-se que no início vocês responderam a um questionário e construíram um código que vocês gravaram no telemóvel. E alguns disseram, o quê? Código? Eu gravei, o quê? Alguns já nem se lembravam que tinham gravado, fosse o que fosse, no seu telemóvel. E eu relembrei, eles foram à procura e encontraram, outros não encontraram, e o que é que fizeram? Então eu obriguei-os, naquele momento, a voltarem a construir o código e voltei a projetar no ecrã as regras da construção do código, na esperança, espero eu, que eles tenham construído o código exatamente da mesma forma que construíram no início, para que depois fosse mais fácil emparelhar, não é? Obrigada. Portanto, fiz um grande esforço, não é? Sim. Não é fácil, porque se a turma é grande, são muitos miúdos a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo e a fazerem perguntas, e portanto da nossa parte tem que haver um esforço grande para que a coisa corra bem e que haja depois no pós-teste eles consigam manter o mesmo código para poderem responder. Obrigadíssima. Pronto, era só isso que eu queria partilhar com vocês. Eu Não perguntava sei se... à Joana e à Sim. Sibila se um procedimento de lista, ou seja, o questionário respondido online nunca fica acessível aos mestres de jogo, certo? Do Sim. ponto de vista do tratamento de dados, é uma incorreção que o mestre de jogo faça uma listagem com os códigos associados ao nome dos miúdos. Ou seja, para depois essa informação nos ser facultada Não, para não. verificarmos? Ou seja, isto que a Carla fez, ela fez-lo individualmente, ou seja, cada miúdo ficou com o seu código. Mas se eventualmente o professor fica com o código e faz a listagem do código, no pós-teste pode dizer às pessoas qual foi o código que eles colocaram no primeiro questionário. Tendo em conta que este jogo não vai ter acesso aos resultados, isto é um procedimento incorreto do ponto de vista de tratamento de dados? Eu Sibila, acho que é se quiseres passar, eu não, acho não que é uma, diz. pronto, eu acho que é uma possibilidade que eu colocaria à Comissão de Ética. No sentido de o que me está agora a perguntar, eu acho que será possível. Até é possível que tivessem o best jogo a correspondência entre o código e o nome do aluno. Isso são considerados dados pessoais e, por aquilo que entendo, depois tem que ser alvo de um tratamento, que também não é assim tão complicado, tem que estar num servidor encriptado e pronto. Há um série de procedimentos que se tem que fazer quando temos este tipo de informação de dados pessoais. E é uma possibilidade, e eu punha isso à consideração da Comissão de Ética do ISCTE, e sendo aprovado, é um procedimento que se pode fazer. Acho eu, mas é pôr aí à consideração da Comissão de Ética nesse aspecto. Ok. Porque aqui parece-me que na fase anterior, em que de facto os questionários eram respondidos em papel, de facto o risco ou a insegurança relativamente aos dados fazia mais sentido. Mas a partir do momento que de facto o questionário é respondido online e que vai diretamente para uma base de dados do ISCTE de acesso muito controlado, a informação que o mestre de jogo tem de ligação entre os nomes e os códigos não tem qualquer utilidade depois para poder identificar as respostas dadas, não é? Portanto, poderia ser assumida como uma prática a ser incluído no guião, não é? No sentido de dizer, proceda desta maneira porque isto garante mais segurança de que no pós-teste as pessoas não esqueceram qual foi o código que criaram. Sim, parece uma possibilidade mesmo a ver. Acho que sim, obrigada. E está aqui a Carla Andrade com a mão no ar.
Sim, muito bom dia a todos. Foi um prazer estar aqui porque tenho tido também o prazer de ser mestre do jogo neste projeto, neste programa do Eu e os Outros. Este ano tive a oportunidade de aplicar a história digital com 2 turmas e dizer que de facto é muito importante este trabalho de aplicação, não é, no terreno e depois a verificação e esta continuidade de avaliação também para sustentar mais aquilo que nós vamos todos percebendo na prática e até junto das escolas mais reforçar a importância destes programas, porque também e isto é comum com os colegas, que é muitas vezes temos algumas limitações por parte da escola em termos de tempos para a execução destes projetos e de facto ter aqui uma robustez mais sustentada e validada em termos da sua mais-valia, não é? Para os jovens é de facto um fator que será também de maior compromisso, com certeza, por parte das escolas, para depois também melhor nos permitirem esses tempos, nomeadamente tempos letivos. E nesse sentido, muito obrigada. Queria colocar 2 questões, uma questão e outra, uma sugestão eventual, que é uma questão muito prática, neste momento os questionários da narrativa digital estão apenas disponíveis na vossa plataforma do ISCTE. Habitualmente nós temos, nomeadamente no CRI Lisboa Ocidental, onde eu trabalho, temos por boa prática dar à escola, remeter à escola uma síntese da aplicação do programa, no sentido também de reforçar alguns resultados mais práticos e mais qualitativos, e até aqui nós fomos tendo acesso a essas, nomeadamente aos resultados, por exemplo, de satisfação dos alunos, que depois nós tratamos e devolvemos à escola num relatório informativo do programa, da aplicação. A minha questão é se é possível nós podermos continuar a ter um acesso a esses resultados da vossa parte, para depois também darmos um feedback às escolas, se é possível ou se não é, se é possível, como é que o podemos fazer, como é que podemos fazer esse pedido. A outra questão é em relação aos questionários e um bocadinho em relação aos constrangimentos que vocês foram falando, não é? Por vezes os jovens, e efetivamente isso também é a minha prática de perceber isso, de por vezes os jovens já estarem mais saturados ou estarem numa lógica menos comprometida e não é? Nas respostas de Likert, indo responder de uma forma mais casual, a minha sugestão era se calhar colocar algumas questões que permitam uma avaliação mais quantitativa, não é? Em termos daquilo que eles avaliam ser a mais-valia do programa, ou quais é que são os riscos, quais é que foram as aprendizagens, em que efetivamente eles tenham que fazer uma redação, não é? E talvez aí possamos ter acesso a alguns resultados também importantes da percepção dos jovens. E eram estas as minhas questões e sugestões. Muito obrigada. Obrigada. Então, começando pelo fim, o que a Carla sugere é que também poderia haver uma parte mais qualitativa, ou seja, descritiva da parte deles, porque naturalmente estes instrumentos, como eu coloquei ali em exemplo, não é? Existe uma escala, não é, de resposta, pronto, e é de facto quantitativo. Depois a questão do ter acesso, só não percebi se era ter acesso à base ou ter acesso a resultados. Sim, ter acesso a resultados. Nós nunca tivemos acesso às bases. Depois Ok. temos acesso, por exemplo, nós dizemos qual foi a nossa escola, onde nós estivemos, porque só esse é que nos interessa, e de alguma forma fazem-nos chegar num Excel ou num SPSS, não é? Dependendo das bases que vocês usam. Eventualmente, para nós, não temos no serviço o SPSS, o Excel.
só aqueles resultados daqueles alunos, mais numa lógica, sim, aqui ultimamente nós estávamos só apenas a apresentar os resultados mais de satisfação, que podem ser esses, mas também podem, nesta narrativa digital, também até as percepções e os comportamentos poderá também ser algo importante, de alguma forma, a reforçar junto das escolas, não é? Para que também depois isso possa ser apresentado junto das direções dos agrupamentos e possa haver uma maior abertura nos próximos anos de continuar e de alargar este trabalho. Eu agradeço as perguntas da Carla e já respondo à pergunta da disponibilidade dos dados, mas já agora fazia uma clarificação que foi muito importante com o que a Carla mencionou. Quando nós falamos em avaliação, as pessoas muitas vezes dizem-nos assim: sim, nós fazemos a avaliação, então perguntamos se eles gostaram, não gostaram. Pronto, a satisfação é só um dos domínios precisamente da avaliação. E a minha colega Sibila há pouco, não é, até colocou com base, não é, num modelo teórico, não é, no fundo vários domínios em que nós fazemos a avaliação e claramente quando fazemos intervenção o que queremos perceber ou é muito importante também querermos perceber se mudaram as crenças neste caso dos jovens, sobre uma dada problemática e depois se essas crenças também impactam a mudança de comportamentos, que é o mais difícil, não é? Ou seja, também sabemos que muitas vezes mudamos mais depressa aquilo que pensamos sobre uma dada problemática e é-nos mais difícil depois alterar os nossos comportamentos. Portanto, já agora também gostava de destacar este ponto. Sobre o acesso a dados, eu não sei se o Dr. Raul quer falar sobre isso, eu só também faria aqui uma pequena nota, que já me aconteceu noutros projetos, que é, e até um projeto muito grande, que foi das Academias Gulbenkian do Conhecimento da Fundação Carlos Gulbenkian. Muitas vezes, em termos estatísticos, e quando temos dados quantitativos, nós só temos resultados estatísticos quando temos uma base maior de participantes e depois parece que é um bocadinho frustrante se chegamos a uma escola, não é? E dizemos, olha, vocês têm aqui os dados de 20 dos vossos alunos e depois, estatisticamente, não têm um resultado significativo, então parece que não fizeram nada, por assim dizer. Não quer dizer que não seja uma boa ideia fazer o que a Carla mencionou, se houver uma parte mais descritiva, se calhar mais guiada, não é? Que os jovens possam falar sobre isso, não é? O que é que eles acham que aprenderam, o que é que pensam sobre. Eventualmente, para uma escola, eu até acho que isso é mais informativo, honestamente, do que uma parte muito quantitativa, que muitas vezes, e como referi, se a amostra for muito reduzida, corremos o risco de vocês não verem resultados, por assim dizer, estatisticamente significativos, e isso parece que perde o valor da vossa intervenção e não é de todo esse o propósito, não é? É muito valiosa a vossa intervenção e até todo esse investimento que vocês fazem, não é? Para eles preencherem, para, enfim, para estarem envolvidos. Portanto, tem que se ter este cuidado, eu diria que, e se puder complementar a informação que os jovens dão, se calhar será melhor para informar a escola, por assim dizer. Da nossa parte, ISCTE, não há problema em partilhar esses dados. Não sei se o Dr. Raul queria dizer alguma coisa sobre isto, se agora é esse o risco que eu vejo só se vos dermos de 20 alunos ou de, não sei, é mais só esse risco. Carla, eu diria que se deveria continuar a aplicar o questionário de satisfação, não é? Para obter esses dados. É a forma, não é? A melhor forma para continuar a ter esse feedback, não é? Visto que já temos esse questionário, embora depois seja uma sobrecarga, né? Nesta narrativa estar a fazer um pré-teste, um pós-teste e ainda um questionário de satisfação, mas eu aproveitaria essa ferramenta, não é? Esse instrumento para nos dar esse feedback à mesma. Certo, concordo. E depois podemos ter acesso, não é, aos resultados gerais, não é, totais que o ISCTE, não é, vai tratando e está aqui a apresentar e, não é, de alguma forma sustentar
na totalidade aquilo que os resultados, não só da escola, mas os resultados totais têm vindo a demonstrar da mais-valia da aplicação, não é? E aí sim, como a professora Joana estava a dizer, não retiramos aqui este poder estatístico da amostra, porque estamos a seccionar a amostra. Faz todo sentido. Pronto, depois então eu vou procurar as teses também para já de alguma forma poder fazer esta contextualização nestes relatórios que vou apresentar às escolas. Obrigado, Joana e Cecília. Obrigada. Eu acrescentava só que me parece que precisamente este momento em que nós estamos e em que estamos aqui no fundo a partilhar aquilo que foram os produtos dos últimos 2 anos, eu acho que é um turning point, não é? Eu lembro-me das primeiras conversas que tive com a professora Sibila, em que a professora dizia precisamente, Raul, isto tem que ir com calma, não é? Porque há todo um conjunto de coisas que têm que ir sendo refletidas e a vossa insatisfação com o atual modelo de avaliação tem que resultar. A transformação é uma coisa que vai acontecendo. Eu penso que o trabalho que resultou da narrativa digital dá-nos pistas sobre o que é que podemos vir a fazer para as restantes narrativas. Penso que também as preocupações e as atenções que foram dadas e, sobretudo, esta perspectiva de termos pela primeira vez uma leitura daquilo que são os dados de um questionário de satisfação e a utilidade que ele nos pode ter, também reforça até no sentido de ir em conta daquilo que a Carla Andrade acabou de fazer. Mas penso que, no fundo, esse é o trabalho que a equipa de avaliação vai ser chamada agora a desenvolver daqui para a frente, porque esta questão de haver uma base de dados que pode ser partilhada pressupõe depois que do nosso lado exista quem esteja capaz de pegar nessa base de dados e fazer precisamente os filtros que são necessários para poder dizer, ok, estão aqui os dados do questionário de satisfação da zona de Aveiro, por exemplo, e tem que haver quem faça esse tratamento. E, portanto, não basta dizer a base de dados é disponibilizada, é depois como é que se faz isso. A reflexão sobre como podermos proceder nesse sentido, acho que será qualquer coisa que o grupo de avaliação deverá pensar. E chegarmos depois a uma forma de fazer as coisas que depois generalizamos e que quem está interessado tem um canal para solicitar essa base de dados, a sua parte da base de dados, e poder dar o feedback às escolas dessa maneira. Este é um tema, um velho tema que nós temos sempre discutido, que é que feedback dar às escolas, tendo em conta que, de facto, por vezes estamos a dar às escolas o feedback de uma turma, o que expõe a turma, não é? Expõe a turma relativamente à análise que possa ser feita. Portanto, acho que a sugestão que está a ser feita de pensarmos se o instrumento final poderá ter ou não alguma área mais qualitativa que possa ser partilhada, ou seguir um bocadinho a sugestão que a Cecília estava a fazer, que é que nos possamos centrar no questionário de satisfação para usarmos esses dados para devolver às escolas. Penso que são 2 vias possíveis, mas eu diria que será o grupo de avaliação que deverá depois refletir qual a via que depois se ajusta mais à dinâmica do país, não é? Porque uma vez que temos realidades muito diferentes de equipa de prevenção para equipa de prevenção, não é? Ok. Não sei, Joana, começarmos a fazer já o fechar das coisas. Temos 7 minutos para o nosso deadline. Eu gostava eventualmente que pudesse haver algum comentário vosso, tanto o seu como da professora Sibila, e depois eventualmente que começássemos então a fechar o seminário. Passava para vocês esse último comentário. Então, se calhar falava 10, 20 segundos e passava a palavra à minha colega Sibila, uma vez que já falei bastante. Acho que queria destacar
a importância desta análise compreensiva, não é? Desde estes dados do Sérgio, também para estes dados preliminares que vão fazer parte da tese da Francisca e que vão ficar disponibilizados, não é? Que apesar de termos uma amostra mais reduzida, mas que nos conta já aqui que de facto existe aqui uma maior consciencialização, pelo menos para estes jovens desta subamostra, uma maior consciencialização sobre alguns comportamentos de risco e alguns comportamentos que devem ser mais seguros, e também aqui já alguma ligação àquilo que é a intenção de mudança de alguns comportamentos, não é? Portanto, existe já esta relação. Eu acho que isso é importante para uma primeira análise, mas, enfim, teremos mais dados e teremos certamente outras oportunidades de os partilhar. Eu, pela minha parte, uma vez que também já estamos no final, queria só dar os parabéns à vossa equipa e ao empenho com que implementam este projeto nas escolas. Do meu ponto de vista, eu acho que o Eu e os Outros trabalha muitas competências, não só os comportamentos aditivos, é um programa muito importante para trabalhar toda a formação quase da identidade dos jovens nas narrativas, porque são momentos em que eles se encontram diariamente, não é? As narrativas podem ser direcionadas para o álcool ou para a adição digital, mas pelo aquilo que sei, tocam em vários pontos da vida dos jovens. Acho que tem uma grande mais-valia também, porque escolhe personagens com quem os jovens se identificam, e isso é muito, muito importante. Apesar dos jovens mais velhos, uns poucos terem dito que parecia-lhes um pouco infantil, a maioria não disse isso e, portanto, de facto, eles gostam muito das personagens, da maneira como estão criadas, os desenhos, todo o layout do projeto está muito interessante, muito adaptado. Eu tive também a ocasião de ter o testemunho de uma aluna vossa no Colégio Militar que participou numa ação que fizemos no ISCTE, e ela, na altura do Covid, portanto era a narrativa do Covid, e ela de facto acho que testemunhou bem o que foi para ela que pertencer a este projeto numa altura tão complicada como a da pandemia, e foi de facto muito, muito importante. E nesse sentido, dar-vos os parabéns e que mantenham o empenho, porque de facto sabemos que os níveis de saúde mental nos nossos jovens neste momento são verdadeiramente preocupantes. Portanto, no mundo e em Portugal, muitas vezes tem-se a ideia de que as pessoas mais velhas, os idosos, é que tiveram mais problemas de saúde mental, por exemplo, depois da pandemia, de solidão, de depressão, de ansiedade, e não é verdade. O que os questionários mostram, os inquéritos todos, são que são os jovens que tiveram mais dificuldade de adaptação à questão, por exemplo, em termos de saúde mental, e que uma das grandes questões prende-se com a capacidade de autorregulação. Que é muito mais desenvolve-se com a idade, as pessoas mais velhas têm mais resiliência, têm mais capacidade de regulação, e os mais novos ainda estão a construir essas competências que depois também se traduzem nos comportamentos aditivos e em muitas outras coisas. E portanto a aposta na prevenção e na prevenção universal é absolutamente essencial, e pronto, dar-vos os parabéns e muito obrigada por esta oportunidade de trabalhar convosco neste projeto. Ok. Então, da minha parte, por um lado, partilhar convosco a satisfação que é estarmos todos juntos. Desta vez ainda foi aos quadradinhos. Sabem que estamos a criar as condições para que em novembro possamos encontrar-nos ao vivo e a cores aqui para a formação de reciclagem. Reforçamos a ideia, que eu penso que já é do vosso conhecimento, que o objetivo é que sejam 2 dias de trabalho e que possamos fazer desses 2 dias de trabalho quer um contacto com práticas e, portanto, com estratégias concretas de dinamização, mas também com temas e com contextos de intervenção e, portanto, começar a dar um bocadinho de atenção aos contextos em que intervimos e diferenciar estratégias em função desses contextos. Como sabem, o objetivo que se está a ter é que precisamente possamos conversar sobre a intervenção em casas de acolhimento e, portanto, trabalho mais centrado sobre grupos de risco
e quais são as características que esse trabalho trazem por comparação com a realidade que é desenvolvida em contexto escolar. E pronto, e no fundo com isto aguçar a vossa curiosidade e o vosso apetite para a formação de reciclagem. Agradeço à professora Joana, à professora Sibila, à Francisca e à Mariana o terem estado connosco. Obviamente que endereço e na altura também agradeci ao Sérgio e vergonha minha não ter referido eu, Santiago, que teve um papel tão importante, de facto, numa primeira fase do trabalho que foi feito em torno da narrativa digital, mas reforçar o reconhecimento da importância que ele teve e agradecer, de facto, tudo o que nos trouxeram. E este primeiro olhar para a avaliação, que eu acho que já todos desejávamos há muito tempo que pudesse acontecer e que agora penso que tem que passar para um lado mais prático, cujo produto já deve sair então da equipa de avaliação que iremos convocar para uma reunião em breve. Fiquem bem. Cecília, deixo-te a última palavra para nos despedirmos deste grupo. A minha palavra é também de agradecimento, como é óbvio. Agradeço a clareza das vossas apresentações. Acho que foi muito útil para todos percebermos este caminho que se está a fazer e que esperemos que continue. Obrigada por isso e tenham o resto um bom dia. Fiquem bem. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigada, bom dia. Bom dia a todas.